Então, gente, vamos começar aqui pela questão 1. O enunciado da questão 1 diz o seguinte: fosgênio, CoCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química não balanceada dessa reação é essa que está escrito aí, aparecendo para vocês agora no vídeo. Se uma pessoa inalar 9,8 gramas de fosgênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é igual a... Então, essa questão tem como objetivo que você calcule a massa de ácido clorídrico, HCl, produzida a partir de 9,8 gramas de fosgênio, que é o CoCl2. Para fazer esse cálculo, a primeira coisa que você precisa é fazer o balanceamento dessa equação que não está balanceada. E fazer o balanceamento, quando a gente fizer o balanceamento, a gente vai ter as proporções estequiométricas entre os participantes que são abordados nessa questão, que no caso é o fosgênio e o ácido clorídrico. Eu preciso, para saber qual que é a proporção de ácido clorídrico produzido a partir do fosgênio, eu preciso do balanceamento da equação. Para balancear a equação, a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar as quantidades de elementos químicos, de átomos dos elementos químicos nos dois lados da equação. Olhando para a equação, a gente vê que o cloro está em número diferente. Do lado dos reagentes, você tem 2 cloros e do lado dos produtos, você tem só 1 cloro. Então, para resolver isso, a gente coloca um 2 aqui. Quando a gente faz isso, a gente iguala. Então, agora eu tenho 2 cloros e 2 cloros. Os outros elementos, carbono, 1 e 1. O carbono está balanceado. Oxigênio, desse lado, você tem 2 oxigênios, tá? Você tem que somar todos os oxigênios que tem, em todos os componentes. Então, aqui tem uma, aqui tem mais 2. Desse lado você tem 2, tá igual. Hidrogênios, desse lado você tem 2 e desse lado agora você tem 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 hidrogênios, 2 cloros, 1 carbono e... Então, a equação ficou balanceada. Tá, qual que é a questão? Qual a massa em gramas de ácido clorídrico? Então, qual a massa em gramas disso aqui, ó, de ácido clorídrico, que é formado a partir de 9,8 gramas desse aqui, do fosgênio? Pelo balanceamento da equação, a gente já identificou que a relação entre fosgênio e ácido clorídrico é de 1 para 2, ou seja, cada mol de fosgênio vai produzir 2 mols de ácido clorídrico. Nós temos essa proporção em mols, 1 para 2. Mas a questão solicita a quantidade de ácido clorídrico em massa, em gramas. Pergunta a massa de ácido clorídrico, então eu preciso dessa quantidade em gramas. Bom, a gente tem condições de identificar qual que é a massa de 1 mol de fosgênio. Como que a gente faz isso? Calculando as massas molares. O fosgênio é uma molécula composta por 1 carbono, 1 oxigênio e 2 cloros. Na lista, lá na parte de baixo, no rodapézinho, lá tem dados que tem as massas molares de todos os elementos que fazem parte dessa lista. Então, por exemplo, a massa molar do carbono, se você olhar lá na lista, você vai ver que é 12. Então, para achar a massa de 1 mol de fosgênio, eu tenho que somar a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, mais a massa do cloro, que é 35. Só que veja bem, no fosgênio tem 2 cloros, então 35 vezes 2 dá 70. Quando eu somo tudo isso daqui, 70 mais 16 mais 12... eu vou chegar no número 98. 70 mais 16 dá 86, 86 mais 12 dá 98. O que é 98 gramas? É 1 mol de fosgênio. Então, 1 mol, 98 gramas, produz 2 mols de HCl. Qual é
a massa molar do ácido clorídrico. Então, ó, do cloro a gente já viu que é 35 e do hidrogênio é 1. 35 mais 1 dá 36. 36 é 1 mol, mas 1 mol de fosgênio produz 2 mols de ácido clorídrico. Então, 36 vezes 2, 36 vezes 2, 72. Então, cada mol, 98 gramas de fosgênio, vai produzir 2 mols, ou seja, 72 gramas de ácido clorídrico. Agora, o que eu preciso? Eu preciso saber qual a massa de ácido clorídrico produzido a partir de 9,8 gramas. Não é isso que está escrito no exercício? Qual a massa de ácido clorídrico produzida a partir de 9,8 gramas de fosgênio? Então, a regra de 3 está montada. 9,8, que é 1 mol, produz 7,72, que são 2 mols. Quanto vai ser produzido a partir de 9,8? Você resolve essa regra de 3 multiplicando cruzado. Quando eu multiplico cruzado, vai ficar assim, 98 vezes x, que vai dar 98x, é igual a 72 vezes 9,8, que dá 705,6. Para resolver essa regra de 3, eu isolo x e passo o 98 que estava multiplicando para o outro lado dividindo. Então, do outro lado, 705,6 dividido por 98. 705,6 dividido por 98 vai dar igual a 7,2 gramas. Então, se uma pessoa inalar 9,8 gramas de fosgênio, vai ser produzido 7,2 gramas de ácido clorídrico. Eu resolvi a regra de 3 do jeito convencional, né? Multiplicando cruzado e isolando o x. Mas olha só o que eu queria que vocês reparassem aqui. 98 produz 72. 9,8 produz x. Se você reparar, a relação entre 98 e 9,8 é 10 vezes, é uma casa decimal. Ó, eu andei de 98 para 9,8, é uma casa decimal. A menos aqui, ó, 98 e 9,8. Essa mesma relação existe do lado de cá. Então, do lado de cá, se eu tivesse observado isso aqui, eu nem precisava fazer essa regra de 3. Era só, eu já ia deduzir que esse x é 7,2. Porque, ó, 98 e 9,8, uma casa decimal. O x vai ser esse 72 com uma casa decimal, que é exatamente... com uma casa decimal à esquerda, que é exatamente os 7,2 gramas. Então, para resolver isso aqui, você pode tanto resolver da forma convencional, multiplicando 98 vezes x, 9,8 vezes 72, isolando o x, você vai chegar nisso. Ou você pode, se a relação entre os dois lados da regra de 3 for uma relação como essa aqui, ó, de uma casa decimal, você pode aplicar a mesma relação que tem do lado esquerdo no lado direito e você vai achar o valor de x, ok? Questão 2. A questão 2 ela diz o seguinte: qual a massa de oxigênio produzida na decomposição de 68 gramas de peróxido de hidrogênio, H2O2, dada a reação não balanceada H2O2 produzindo O2 mais H2. Veja bem, ele diz que a reação não está balanceada, porém, se você analisar aqui, a equação já você não precisa fazer o balanceamento, porque as proporções aqui é 1 para 1 para 1. Quando você escreve a reação, as quantidades já estão iguais, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, reações que têm proporção 1 para 1 para 1, não é necessário fazer o balanceamento. Por quê? Porque a equação escrita já está com as quantidades iguais. Bom, então você precisa calcular a massa de oxigênio produzida na decomposição. Então, qual a massa de oxigênio produzida na decomposição de 68 gramas de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada?
Primeira coisa que você precisa fazer aqui é identificar qual que é a proporção entre peróxido de hidrogênio e oxigênio. E a gente já identificou que a proporção é 1:1. Em seguida, você precisa identificar qual é a massa de 1 mol de peróxido de hidrogênio. Então, ó, a massa molar do oxigênio é 16, 16 vezes 2 dá 32. A massa molar do hidrogênio é 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, a massa molar do peróxido de hidrogênio é 32 mais 2, que dá 34. Quer dizer, 1 mol de peróxido, 34 gramas, produz quanto? 1 mol de gás oxigênio. E quanto que é a massa de 1 mol? A massa molar do oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32. Então, cada 34 gramas de peróxido de hidrogênio produz 32 gramas de gás oxigênio. E ele quer saber o quê? Qual é a massa de oxigênio, de gás oxigênio, produzida na decomposição de 68 gramas de peróxido de hidrogênio. Essa é a regra de 3. Eu poderia, da mesma forma como na questão 1, eu poderia resolver essa regra de 3 pela forma tradicional, multiplicando cruzado, ou eu posso simplesmente fazer a seguinte análise, olha só, 34 produz 32, 68 produz quanto? 68 não é o dobro de 34? Então esse x vai ser o dobro de 32. Qual que é o dobro de 32? 64. Se vocês fizerem a multiplicação cruzada aqui, resolverem da forma tradicional, vocês vão ver que o resultado vai ser 64. Eu não vou ficar fazendo todas as contas aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, mas vocês podem fazer multiplicando cruzado aqui, ó, 34x é igual a 68 vezes 32 e depois isolar que vocês vão chegar nesse resultado aqui, 64. Porque a análise é essa, 34 produz 32, 68 que é o dobro, produz o dobro, 64. Não é necessário fazer essas contas da forma tradicional se você conseguir fazer essa análise aqui, ok? Então, como que eu cheguei nesse 64? 32 vezes 2. Por que 32 vezes 2? Porque x é o dobro de 32. Por que x é o dobro de 32? Porque 68 é o dobro de 34. A questão 3, ela diz o seguinte aqui pra gente, ó, questão 3. A chuva ácida é formada pela reação do gás carbônico, CO2, com a água, conforme a equação CO2 mais H2O, produzindo H2CO3. Qual a massa de ácido carbônico, que é o H2CO3, produzido a partir de 132 gramas de gás carbônico? Então, ó, qual a massa de ácido carbônico, qual a massa de ácido carbônico em gramas, produzida a partir de 132 gramas de gás carbônico. É a mesma coisa, gente. Eu preciso estabelecer a relação aqui estequiométrica entre gás carbônico e ácido carbônico. Como que eu faço isso? Fazendo balanceamento. Então, ó, carbono tá igual, 1 e 1. Hidrogênio tá igual, 2 e 2. Mas carbono tá diferente, oxigênio, desculpa, tá diferente, ó. Desse lado eu tenho 2 mais 1, 3 oxigênios. E desse lado eu tenho, não, o oxigênio tá igual também. Então essa equação na verdade já tá balanceada. 1 carbono, 2 mais 1, 3 oxigênios, 3 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. A equação já está balanceada. O que que isso significa? Que a proporção entre gás carbônico e ácido carbônico é 1:1. Cada mol de gás carbônico vai produzir 1 mol de ácido carbônico. Qual que é a massa molar do gás carbônico? A gente calcula aqui facilmente. A massa molar do carbono é 12, a massa molar do oxigênio é 16. Só que no gás carbônico tem 2 oxigênios. Então, 2 vezes 16, 32. 32 mais 12 dá 44. Então, 44 gramas, 1 mol de gás carbônico produz 1 mol do ácido carbônico. Quanto que é 1 mol de ácido carbônico? Então, eu tenho que fazer a conta. Eu tenho que calcular as massas molares de todos os átomos que compõem essa molécula. Então, ó, do hidrogênio, a massa molar é 1.
1 vezes 2, 2, mais a massa molar do carbono é 12, aqui só tem um carbono, então 12, mais a massa molar do oxigênio é 16, 16 vezes 3 dá 48. Quando eu somo tudo aqui, 48 mais 12 mais 2, eu chego em 62, que é a massa de 1 mol de gás carbônico, de ácido carbônico, desculpa. Então, se 1 mol desse produz 1 mol desse, cada 44 gramas vai produzir 62 gramas. Se 44 produz 62, lá na minha questão estava falando em 132 gramas. Então, 132 gramas de gás carbônico vai produzir X gramas de ácido carbônico. Multiplicando cruzado, 44 vezes X. 44X é igual a 132 vezes 62, que dá 8.184. X é igual a 8.184 dividido por 44, que dá igual a 186 gramas. Nossa, professora, mas que conta mais difícil, né? Eu tenho que multiplicar 132 por 62, depois eu tenho que dividir 8.184 por 44. Bom, se você tá com uma calculadora, isso não é uma coisa de... Você faz rapidamente. Se você não tá com uma calculadora, você pode armar também aqui, ó. Arma, e você também vai ser um pouco... Você vai gastar um pouco de tempo, mas não é difícil. Agora, veja bem. Se você perceber uma coisa aqui, ó... 132 é o triplo de 44. 44 vezes 3 é 132. Então, se esse número aqui é o triplo desse, o x vai ser o triplo de 62, que dá 186. 62 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18, tá vendo? 186. Seria mais fácil fazer dessa forma. Se você tivesse conseguido perceber que 132 é o triplo de 44, você ia chegar à conclusão que x é o triplo de 62. Era só multiplicar 62 vezes 3. Ah, professora, eu não consegui enxergar essa relação. Não tem problema, você pode resolver a regra de 3 da forma tradicional que você vai chegar no mesmo resultado, tá? Questão 3, então, 186 gramas. Bom, a questão 4, ela fala o seguinte, no seu enunciado. São colocados para reagir entre si 46 gramas de sódio metálico com 70 gramas de cloro gasoso. Considere que a reação acontece segundo a equação não balanceada Na mais Cl2, produzindo NaCl. A afirmação correta é... Então, tem afirmações aí, desde afirmações sobre as quantidades de produto formado e afirmações também sobre as proporções estequiométricas da reação. Para chegar na afirmativa que é a correta, a gente tem que resolver o balanceamento primeiro, né? Então, vamos proceder aqui o balanceamento dessa equação. A gente já de cara percebe que o número de cloros está diferente. Eu tenho 2 cloros do lado dos reagentes e só 1 cloro do lado dos produtos. Então, eu preciso colocar 1, 2 aqui, porque agora sim eu tenho 2 cloros e 2 cloros. Agora eu tenho 2 sódios do lado dos reagentes, dos produtos e só 1 sódio do lado dos reagentes. Eu resolvo isso colocando 1, 2 aqui. Então, agora a equação está balanceada. 2 sódios, 2 sódios, 2 cloros, 2 cloros. A proporção dessa reação é 2 para 1 para 2. Com essa informação, a gente já vai descartar as alternativas B, porque na B fala assim, ó, a proporção da reação é 2 para 2 para 1, não é 2 para 2 para 1, é 2 para 1 para 2. Já descarta a B e a gente já pode descartar também a alternativa E. A proporção da reação é 1 para 2 para 1, não é 1 para 2 para 1, né, gente? Então, as alternativas B e E nós já descartamos, só de fazer o balanceamento.
A opção D, a alternativa D, a gente já pode descartar também, porque ela está dizendo o seguinte: não há como prever a massa de NaCl produzida. A gente tem sim como prever a massa de cloreto de sódio que foi produzida, a gente tem todas as informações para isso. Então, restaram as alternativas A e C. A diz o seguinte: há a formação de 116 gramas de NaCl. E na C, há a formação de 58 gramas de NaCl. Então, nessa reação aqui vai ser produzido 58 ou 116 gramas de NaCl? Vamos aos dados. Quais são os dados que a questão traz? São colocados para reagir 46 gramas de sódio metálico, 46 gramas, e 70 gramas de cloro gasoso, 70 gramas. Então, a gente tem que saber quanto que vai produzir aqui, ó, a partir de 46 gramas de sódio e de 70 gramas de gás cloro. Bom, 46 gramas representa quantos mols de Na? Eu sei que a massa molar do sódio é 23. Eu sei que a massa molar do sódio é 23. Para essa reação acontecer, eu preciso de 2 mols. Ó, a gente tem isso do balanceamento. Eu preciso de 2 mols. Se 1 mol é 23, então para essa reação acontecer, eu preciso de 46 gramas. E é exatamente o que foi utilizado. Ó, foi que reagiu 46 gramas de sódio metálico. A massa molar do gás cloro é quanto? É 70 gramas. Por que é 70 gramas? Porque a massa molar do cloro é 35, mas o gás cloro é formado por 2 átomos de cloro, então 35 vezes 2 dá 70, que é exatamente o que foi colocado para reagir. Então, ó, são colocados para reagir entre si 46 gramas de sódio, que são 2 mols, e 70 gramas de gás cloro, que é 1 mol. Então, esses 2 mols de sódio, que são os 46 gramas, esse 1 mol de gás cloro, que é os 70 gramas, vai produzir quantos mols de NaCl? Vai produzir 2 mols de NaCl. O produto dessa reação serão 2 mols. Por quê? Porque foi colocado para reagir 2 de Na e 1 de Cl2. Então, vai produzir 2. Então, qual que é a massa de 2 mols? Nessa questão 4, você não precisa necessariamente montar uma regra de 3. Qual que é a massa de 1 mol de NaCl? Então, ó, do Na é 23 mais 35 do cloro. 23 mais 35 dá 58. 58 gramas é 1 mol. Mas se eu coloquei 2 de NaCl, 46, com mais 1 de cloro, que é 76, para reagir entre si, serão produzidos 2 mols. Então, serão produzidos 2 vezes 58, ou seja, 116 gramas. Qual que é a alternativa? Letra A. É a letra A que fala 116 gramas. Tá certo? Então, na questão 4, a resposta é a letra A, serão produzidos 116 gramas de cloreto de sódio. O vídeo já tá ficando grande, já tô com 23 minutos de vídeo, eu vou parar aqui e eu estou encaminhando o gabarito com todas as respostas. As questões 5 e 6, vocês vão fazer. Agora vocês já têm uma boa noção, porque eu já respondi 4 com vocês. Quem não conseguir chegar nas respostas que está aí no gabarito, quem não conseguir chegar nessa resposta, não conseguir fazer as questões 5 e 6, me procura essa semana durante o EO, que eu tiro dúvida com vocês, tá bom? Então, até semana que vem na próxima aula, mas quem tiver dúvida pode me procurar no EO. Tchau, tchau, até semana que vem.